Então, parabéns pelo tema. Declaração de líder, bancado PP, Bortoluz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, novamente bom dia a todos. Em primeiro lugar, aqui vou falar de diversos assuntos hoje, em um curto período de tempo, mas recebi a notícia agora, a triste notícia, uma nota de pesar da Prefeitura de Farroupilha, que faleceu a dona Marlene Rosina Feltrin, mãe do prefeito progressista Fabiano Feltrin. Ela foi vereadora daquele município, secretária da Educação daquele município, a primeira vereadora mulher, né, vereador Bressan. Então, aqui, por parte da bancada do Progressistas, a gente sente muito, obviamente, e vamos propor um voto de pesar, e se todos os vereadores entenderem e gostariam de assinar junto, a gente coloca à disposição. Segundo assunto que eu quero trazer a todos vocês, quero mostrar algumas imagens na TV Câmara da revitalização que fizemos com parceiros, amigos, em prol do Museu da FEB, né, o Museu da Força Expedicionária Brasileira. O museu estava assim, estava abandonado a parte de trás do museu, aquele pátio, né, onde uma vez por semana recebem neste museu as escolas municipais e até mesmo as escolas estaduais. Então, nós tiramos mais de 40 sacos de lixos, foram pessoas voluntárias que foram lá, inclusive adolescentes do Colégio Tiradentes auxiliaram também nessa limpeza, nessa manutenção da área de trás do Museu da FEB, e nós fizemos esse mutirão aí para deixar em ordem, como vocês estão vendo nessa imagem, justamente porque amanhã, dia 9 de agosto, será comemorado os 80 anos de criação, não do museu, mas sim, já lhe concedo, vereador, mas sim da criação da FEB, 80 anos de criação da Força Expedicionária Brasileira. Eu fico pensando, e agradeço, claro, a disponibilidade do Executivo, e aqui eu não gosto muito de usar esses termos, mas pelo menos não nos vetaram, não nos atrapalharam para que a gente conseguisse fazer essa intervenção necessária. Muito pelo contrário, a secretária da Cultura, Cristina, foi muito parceira mesmo, e nos deu total apoio para que a gente conseguisse fazer essa intervenção específica no museu. E aí, no dia de amanhã, a gente vai, e eu vou pedir para, por gentileza, colocar o card aí na tela, para a gente convida a todos que a partir das 8 horas da manhã a gente vai fazer a abertura dessa celebração, juntamente com os descendentes dos ex-combatentes aqui de Caxias do Sul, que nós temos vários descendentes, né? Tivemos vários que participaram da guerra, da Segunda Guerra Mundial, inclusive indo para a Itália e, em específico, na Batalha de Monte Castelo, que é uma região, uma localidade lá da Itália que a FEB sagrou-se vitoriosa nesse momento. Rezam as más línguas que antigamente diziam assim: é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra e ganhar, né, do nazifascismo. E foi o que aconteceu. E por isso que existe o termo, hoje em dia, a cobra fumou. E a cobra realmente fumou. Por isso que tem aquele brasão da FEB em homenagem da cobra fumando, em homenagem aos nossos queridos pracinhas. Inclusive, esta Casa Legislativa, no ano de 2021, aprovou a comenda Alberto Arioli, o último febiano vivo aqui da cidade de Caxias do Sul, que essa comenda vai poder condecorar, inclusive, os agentes de segurança pública. Sua parte, vereadora. Obrigada, vereador. Muito importante, eu até gostaria de ir, mas nós temos uma sessão, né? Mas eu levei todos os anos que possível, eu levei os alunos. O seu Arioli falava com os alunos, era uma coisa assim, acho que nenhum aluno que foi lá não esquece daquela aula, vamos dizer assim. E se a gente resgatar só um pouquinho, que eu não vou tomar muito teu tempo, tanto a criação do museu, como a ida e o retorno dessas pessoas para a guerra, foi muito devido a elas, porque o museu começou pelos pracinhas. Exatamente. Depois, e muito tempo depois, e de uma forma ainda bastante... os municípios têm investido nos museus, né? Mas falando de museus de modo geral, mas do ex-combatente,
a gente precisa ainda fortalecer essa coisa dos museus, né? Então, o poder público começou dando espaço, depois, em algum momento, estagiário, mas foi tudo que tem lá foi doado pelos ex-pracinhas, né? E quando eles voltaram, uma mágoa muito grande é que tem filmes sobre os Estados Unidos, que foi para a guerra, sobre as pessoas que combateram lá, e sobre os nossos, muito pouco, e muito pouca gente sabe disso também. Eles relatam que quando eles voltaram no Brasil, teve desfiles em carros abertos, um enaltecimento daquele. Mas passou alguns meses, a maioria que voltou, problemas psiquiátricos, problemas de audição, uma série de coisas, foi quase que esquecido aqui no Brasil, né? Então, eu acho que falar disso, assim como nós falamos, estamos falando ainda das mulheres operárias do Gasola, é muito importante para a história de Caxias. Então, parabéns por trazer esse tema, e acho que essa é uma das história que também tem que ser relembrada e não pode ser apagada. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose. Amanhã a gente vai fazer um dia com diversas programações, começando ela às 8 da manhã no Museu da FEB, né, com diversas pessoas, diversos convidados, inclusive os descendentes que estarão presentes lá no Museu da FEB. A gente vai fazer uma abertura, convidamos o executivo, convidamos, enfim, todas as autoridades. Às 10 da manhã a gente vai fazer uma sessão de cinema, no GNC Cinemas, a princípio, se não alterar nada ao longo do dia de hoje, com o filme A Estrada 47, um filme brasileiro que foi feito para os febianos. Então, é muito importante, é um filme recente, de 2010, 2015, por aí, mas que retrata um pouco da história. A Estrada 47 é o nome do filme. Às 10 da manhã, no período da tarde, às 14h30, teremos uma palestra com o coronel Caminha, coronel da Reserva do Exército Brasileiro de Porto Alegre. Ele que deu aula no Colégio Militar de Porto Alegre, do Exército, então tem essa experiência, que vai dar uma palestra sobre a nossa Força Expedicionária Brasileira. E após, às 16h30, terá uma entrega de medalhas feita pela Liga da Defesa Nacional, bem como às 17 horas o encerramento, que é o que consta ali na tela, a programação da FEB. Dito isso, um último assunto, não menos importante, muito pelo contrário, e aí entra um pouco no assunto que o vereador Bressan trouxe, referente à solicitação de efetivos, e fizemos reunião da Comissão de Segurança Pública justamente para que a gente conseguisse mobilizar toda a comunidade caxiense para que a gente conseguisse solicitar mais efetivo. Então, dia 15, aqui trago a notícia em primeira mão para todos vocês, dia 15 de agosto, às 10h30 da manhã, infelizmente vai cair, se eu não me engano, numa terça-feira, num horário de sessão, mas teremos uma reunião com o secretário Sandro Caron, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Já convidamos CDL, Sindlojas, enfim, SIC, todos mesmo, inclusive, principalmente os lojistas também, que quiserem se fazer presentes, e a gente pediu encarecidamente, tanto para a presidência dessa casa, como a diretoria dessa casa, para que se liberasse pelo menos alguns vereadores, para que a gente possa ir a Porto Alegre para solicitar mais efetivo. Não adianta também a gente ficar aqui dentro da sessão cobrando, e aí chega num momento importante desse, infelizmente foi o horário que a gente conseguiu, em horário de sessão, mas é de extrema importância e relevância que vá o maior número de vereadores. Nós estendemos convite ao Executivo e também estendemos a toda a comunidade caxiense. Vamos levar o máximo de pessoas possíveis, do máximo grau de importância possível, justamente para pressionar no bom sentido, para que o governo do Estado volte aos olhos para Caxias do Sul, segunda maior cidade do Estado, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, quase 600 mil, vereador Bressan. Então, a gente tem que reforçar muito a vinda do efetivo, não só para a Brigada Militar, mas para a Polícia Civil, para o Bombeiro Militar, para a SUSEP também, para que a gente consiga tirar os brigadianos que tiram serviço no presídio e botar para a rua. Então, precisamos também de agentes da SUSEP, que são policiais penais, enfim, precisamos de peritos do IGP. A gente precisa focar na segurança pública e trazer mais efetivo para a segunda maior cidade do Estado e primeira do interior do Estado. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado.